Oi, gente! Iniciando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje vamos fazer juntos a princesa Ariel. Então, para começar, eu vou mostrar para vocês os moldes que a gente vai utilizar. Vou utilizar esse molde aqui para fazer a cabecinha e esse molde aqui que é da Marcela Arteira para fazer o corpinho dela. E aqui eu sempre deixo as miniaturas já prontinhas, sequinhas, que para mim fica mais fácil de trabalhar. Então eu vou mostrar para vocês também o molde que eu utilizo para fazer a miniatura. É esse molde aqui, ó, com essa cavidade aqui do molde. Se vocês gostam desses vídeos de miniatura, deixe aqui nos comentários que eu sempre tô fazendo aqui miniaturas para usar nos meus apliques e eu posso gravar para vocês a forma como eu faço, como eu separo as massas, porque fazer biscuit grande é uma coisa. Agora, por exemplo, igual essa galinha pintadinha aqui, tá vendo? Ela tem vários detalhes e tudo a gente tem que colocar aqui dentro. Então, se você gosta desse estilo de vídeo, deixa aqui nos comentários que eu vou trazer mais desse estilo para vocês. Então, vamos dar início à nossa Ariel. Vou começar aqui pela cabeça. Antes de colocar a massa, como vocês já sabem, eu gosto de utilizar a cerinha nutritiva. Então, eu venho aqui, ó, e passo dentro de toda a cavidade do meu molde a cerinha nutritiva da Granado. Deixo assim bem preenchidinho. Com um pedacinho de massa tom pele clara, eu venho aqui e coloco dentro do meu molde, aperto bem, tiro todo o excesso, puxo sempre para o meio, arrumo aqui bem certinho e agora eu desmoldo essa cabecinha. Olha, já sai bem perfeitinha, tá vendo? Agora, com a cabecinha pronta, a gente precisa colocar os olhinhos. O que eu vou utilizar é o 013P da Verartes, no tom azul, que é a cor dos olhos da Ariel. Então, eu venho aqui, posiciono os olhinhos acima da marcação aqui da bochecha. Viro aqui a cabecinha para me auxiliar a colocar isso aqui mais retinho. Arrumo. Agora eu viro, vejo se tá do jeito que eu quero e afundo um pouquinho esses olhinhos para quando o biscuit secar, eles não desgrudarem aqui do nosso rostinho. Fiz isso, agora a gente precisa marcar a boquinha dela. Vou utilizar aqui esse marcador de boca. Venho aqui na direção entre os olhinhos e marco. Ó, ficou bem fofo. Agora a gente precisa fazer a maquiagem da Ariel. Vou utilizar essa maquiagem que eu sempre uso aqui junto com vocês. Passo aqui nas bochechinhas dela, venho com o meu dedo e esfumo essa maquiagem para não ficar marcada. Agora eu venho aqui do outro lado e faço a mesma coisa. Passo o blush, venho com o meu dedo e esfumo. Agora, com o restinho que sobrou aqui, eu passo na testa para dar uma corada e faço a mesma coisa, venho com o dedo e esfumo para não ficar nada marcado. E agora o rostinho dela já tá bem corado, a gente precisa fazer os cílios. Vou utilizar aqui uma tinta preta para poder fazer os cílios. Venho com o meu pincel, molho aqui na minha tinta e venho fazendo de fiozinho por fiozinho esses cílios aqui no olhinho dela. Faço os cílios bem devagarzinho, porque eu tremo bastante nessa parte. Então, para ele ficar certinho, eu preciso fazer devagar, porque senão não dá certo para mim. E eu gosto de cílios bem volumosos. Então, eu preenchi aqui até onde eu quero, ó, os cílios. E agora, o segundo passo é vir aqui preenchendo no meio desses cílios que eu já fiz. Eu venho com novos fiozinhos e preencho aqui no meio, ó, para dar volume para esses cílios, para ele ficar aqueles cílios bem cheião. Então, é isso que eu faço. Esse é o segredo dos cílios volumoso. Vou mostrar para vocês de pertinho, ó, como que fica, tá vendo? Ó, ele bem volumosão. E agora eu preciso fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. Cílios aqui da parte de cima finalizados. Agora a gente precisa fazer os cílios inferiores, os cílios aqui da parte de baixo. E eles, eu faço aqui só 2 fiozinhos aqui no cantinho dos olhinhos para dar essa sensação de fofura, porque deixa os olhinhos mais fofinhos, na minha opinião. Então, eu faço bem no cantinho, tá vendo? 2 cíliozinhos. Então, eu venho aqui do outro lado, aí faço a mesma coisa.
E agora a gente já tem a maquiagem aqui prontinha, a gente só precisa fazer a sobrancelha da nossa boneca. Agora eu venho aqui, coloco um pouquinho mais de tinta no meu pincel para poder fazer a sobrancelha. Venho aqui no olhinho dela, ó, no rostinho, e posiciono e puxo apenas isso para fazer a sobrancelha. Vou fazer aqui do outro lado, posiciono o meu pincel aqui no rostinho e puxo. Aqui eu peguei pouca tinta, vou pegar mais aqui, ó, e puxo. Tentando deixar o mais parecidinho aqui possível. E olha como que ficou o rostinho da nossa Ariel. Agora o próximo passo é colocar um arame galvanizado aqui no pescocinho dela, para a gente poder fazer a união da cabeça com o corpo quando as duas partes estiverem prontas. O arame que eu utilizo para colocar no pescocinho é o arame galvanizado de 18 milímetros e eu utilizo a cola Tec Bond número 3 para fazer ali a união do corpinho com a cabeça. E para colocar aqui eu também passo um pininho de Tec Bond, espalho bem, ó, é bem pouquinha cola mesmo, sem nenhum excesso. Venho aqui com a minha cabecinha e posiciono na direção da boca. Ó, deixo um pedacinho para fora para a gente poder unir essa cabecinha com o corpinho. E agora eu reservo aqui do lado para a gente poder fazer o corpo da Ariel. Como eu mostrei para vocês anteriormente, vou utilizar esse molde aqui e essa cavidade aqui de sereia. Essa daqui também e essa daqui também, que é para a gente fazer a cauda da Ariel. Então agora eu vou pegar aqui um pedaço de massa cor pele clara para a gente colocar aqui na parte de cima, a mesma que eu utilizei para fazer a cabecinha. E aqui na parte de baixo a gente vai colocar um tom de verde água para fazer a cauda dela. Antes de colocar, eu venho com a minha cerinha nutritiva da Granado, passo aqui dentro para sair bem certinho as marcações. Com o restinho que sobra no meu dedo, ó, eu venho aqui e passo nas duas cavidades dessa parte aqui da cauda. Porque aqui não tem necessidade, essas cavidades aqui, elas são cavidades bem rasinhas, então a gente não precisa gastar cerinha aqui nessa parte, só mesmo com o restinho que sobra no dedo. Agora eu venho com um pedacinho da nossa massa tom pele claro, faço aqui uma bolinha bem lisinha, estico assim, venho com essa parte aqui, ó, e posiciono e tiro todo o excesso. Seguro aqui com o dedo, tiro o excesso que sobrou aqui ainda, vou aperto, vai ficar bem certinho. Agora eu venho aqui com um pinguinho de cola branca, passo nessa parte aqui, ó, para unir o corpinho com a nossa cauda, porque a minha massa ela tá um pouquinho ressecada. Então, se eu não passar cola branca, provavelmente quando o biscuit secar, ele vai acabar separando essas duas partes. Então, para que isso não aconteça, eu passo um pouquinho de cola branca aqui para unir essas duas massas. Peguei aqui um pedaço da minha massa verde água, eu peguei aqui um pedacinho de massa verde, misturei com um pouquinho de massa azul e ele ficou nesse tom aqui de verde. Mas depois ainda, como a gente vai vir com o brilho, vai ficar certinho na cor que eu quero. Então eu venho aqui, ó, estico essa massa um pouquinho. E agora eu posiciono aqui dentro do meu molde. Coloco aqui nessa parte que sobrou, tiro todo o excesso, aperto bem para que isso aqui una, principalmente aqui nessa divisão das duas massas. Aperto e agora a gente desmolda. Olha, já sai bem perfeitinho, a única coisa que a gente precisa fazer é arrumar aqui as marcações. Então, venho aqui, ó, e arrumo essa parte da cauda. Venho aqui no corpinho e arrumo também. Ó, e prontinho, a parte de cima aqui já está pronta. Agora a gente vai fazer a cauda da Ariel pra gente também já juntar ali no corpinho. Venho com essa partezinha aqui que sobrou mesmo, estico um pouquinho e a gente precisa tirar duas dessa cauda aqui. Então, eu posiciono a minha massa, tiro todo o excesso, aperto bem para sair as marcações dessa parte, porque essa parte aqui é bem marcadinha. Tiro, olha como que já sai perfeitinho. Preciso de mais um como esse.
Então, eu venho aqui com o restinho que sobrou também, posiciono aqui dentro. Essa minha massa aqui, ela tá bem sequinha, já tá bem ruim para trabalhar, mas vou utilizar ela aqui para fazer essa nossa Ariel. Aperto bem. E aqui a gente já tem o nosso a nossa segunda cauda. Agora eu venho nessa parte aqui, ó, e a gente precisa tirar um dele, pra gente colocar em cima de tudo isso e dar o acabamento na parte de baixo ali da cauda da nossa sereia. Então, eu venho aqui, aperto, bem certinho, tiro, e agora a gente precisa montar tudo isso. E como que a gente vai fazer para montar essas 3 partes aqui? Vou mostrar para vocês agora. Primeira coisa, eu preciso vir aqui com a minha cola branca, passar aqui na lateral de um desses, vir e grudar os dois, as 2 partes. Venho aqui, ó, nessa parte e dou uma apertadinha para isso aqui grudar bem, aderir bem um ao outro. Aperto e, ó, eles já estão juntos. Fiz isso, vou vir com essa parte do corpinho, só que essa parte do corpinho eu vou unir com a Tec Bond, porque como eu falei para vocês, a minha massa ela tá bem sequinha. Então, com a cola branca apenas, isso aqui talvez desgrude. Então, eu venho com um pinguinho de Tec Bond, ó, e uno nessa parte aqui. Aperto. Agora, eu venho com esse pedacinho aqui, ó, passo o Tec Bond aqui, bem pouquinho, tá? A gente não precisa de exagero aqui na parte de baixo. Venho e posiciono pra gente dar o acabamento aqui em toda essa parte da cauda da nossa sereia. Aperto um pouquinho e vou mostrar pra vocês como que ficou. E é apenas isso que a gente faz. Agora, a gente precisa passar o brilho para isso aqui ficar bem bonito e bem brilhoso. E eu vou mostrar para vocês o que eu uso de brilho para passar aqui na cauda da nossa sereia. Eu utilizo essa maquiagem aqui, ó. Ela é uma maquiagem da Jasmine e aqui ele tem um tom de verde água bem bonito e bem parecido com o tom da Ariel mesmo. Então, eu venho com esse tom aqui com um pincelzinho, posiciono meu pincel aqui, passo, né, e venho aqui, ó, e preencho e vou deixando o brilho aqui em toda essa parte que eu quero. Então, aqui agora eu só venho preenchendo com esse brilho. Preencho bem para ficar tudo bem brilhoso, bem bonito. Aqui nessa parte de cima e também passo ali até o final, né, na parte de baixo da cauda ali, ó. Então, aqui a gente vem preenchendo com tudo. Arrumo bem certinho. Eu ainda não tenho os pozinhos, né, que são próprios para biscuit, então eu utilizo maquiagem. E essa maquiagem aqui da Jasmine, ela é ótima para fazer esse tipo de trabalho aqui que a gente faz no biscuit, porque essa maquiagem ela é muito brilhosa, gente. E não sai, tá? Depois que seca, o biscuit não sai. Então, é ótima essa maquiagem aí para quem tá procurando. Eu sempre mostro, eu tenho mais algumas da Jasmine aqui. E elas são bem boas mesmo para fazer, quebra bem um galho, enquanto a gente não tem os materiais que são próprios pro biscuit. Então, agora que eu já passei em tudo aqui, vou mostrar para vocês como que ficou, tá vendo? Vou limpar aqui a minha mesa, porque fica nesse estado aqui. E aí, eu já volto com vocês pra gente finalizar a nossa Ariel. Prontinho, ó, já terminei de limpar aqui. Vou pegar agora um pedacinho de massa lilás. A minha mão ainda tá toda brilhosa aqui, mas acontece quando a gente usa brilho no biscuit. Tudo que a gente faz na boneca fica brilhando, não tem como. Então, agora eu vou vir com um pedacinho de massa lilás pra gente poder fazer o topzinho aqui da nossa Ariel. Essa parte tem que ser uma parte bem pequenininha, porque é pequena essa parte. Antes mesmo eu venho aqui, ó, e faço o umbiguinho dela com palito de dente, pra gente ter ali uma referência de fazer ali só na parte de cima. Então, vou vir com um pedacinho de massa lilás, um pedacinho bem pequenininho mesmo. Vou fazer uma coxinha e vou apertar essa coxinha, desse tamanhozinho aqui, tá vendo? Agora, eu vou pegar outro pedacinho de massa lilás pra gente fazer o outro lado do topzinho dela. Faço aqui a coxinha e aperto. Vejo se os dois estão do mesmo tamanho e agora eu vou vir aqui com a cola branca.
Vou passar cola aqui nessa parte de cima. Vou colar os 2 pedacinhos aqui que a gente fez, um de um lado e o outro do outro. As 2 coxinhas amassadas. E agora que a gente já tem essa parte colada aqui, eu venho com uma faquinha e eu vou fazer 2 marcações, ó. Dessa forma, tá vendo? Pra ficar marcado ali o topzinho dela e ficar mais parecido com o da Ariel de verdade. Então, eu venho aqui, ó, e faço isso, apenas isso. Venho aqui no meio ainda e dou uma apertadinha para isso aqui não desgrudar depois que secar. Então, ficou assim o corpinho da nossa Ariel. E agora a gente precisa unir o corpinho com a cabeça para a gente poder fazer o cabelo e finalizar a nossa boneca. Para fazer a junção aqui do corpo com a cabeça, eu venho com a Tec Bond. Passo aqui um pouquinho no arame galvanizado, como eu falei para vocês antes, que eu faço assim. Tiro aqui todo o excesso de cola, pego o meu corpinho e encaixo. E ficou assim. Agora, a gente precisa fazer o cabelo. Mas antes de fazer o cabelo dela, eu já vou fazer os bracinhos e vou posicionar aqui o nosso peixinho aqui na mãozinha dela para a gente fazer o cabelo por último. Para fazer o bracinho, eu vou utilizar o mesmo molde que eu usei aqui para fazer o corpinho. Vou utilizar essa cavidade da parte de baixo aqui. Preciso tirar 2. Então, eu venho com um pedacinho da massa tom pele claro, mesmo tom que eu utilizei para fazer a cabeça, ali a parte de cima do corpinho dela. Posiciono aqui dentro do meu molde e retiro. Quando eu retiro dessa cavidade de bracinhos, eu venho aqui, dou uma leve pressionada e dou uma alongada nos bracinhos, porque eu acho que ele sai bem pequenininho dali de dentro, ó. Então, eu dou uma alongada só para deixar ele mais compridinho. Eu faço a mesma coisa aqui com o outro bracinho, pego mais um pedacinho de massa e coloco aqui dentro da minha cavidade, tiro todo o excesso, aperto bem, desmoldo. Ó, vou mostrar para vocês a diferença de como que ele sai para como que a gente deixa ele, tá vendo, ó? Venho aqui e deixo mais alongadinho também. Aperto e alongo. Pronto, agora que a gente tem as 2 partes aqui, os 2 bracinhos, a gente precisa colar eles aqui no corpinho. Venho aqui desse lado e dou um pinguinho de cola branca. Pego um bracinho e posiciono aqui nessa cola. Agora eu venho com o outro, posiciono e grudo aqui no corpinho também. E agora eu vou vir com um pinguinho de Tec Bond, vou passar aqui na roupinha dela na parte de baixo, venho com o nosso peixinho e coloco ele aqui, ó. Agora, eu vou vir e vou colocar um pinguinho de Tec Bond na mão da nossa Ariel, para ela segurar o peixinho aqui, ó, dos 2 lados. Um pinguinho aqui e um pinguinho nessa mão aqui também. Bem pouquinho para isso aqui não ficar saindo, não ficar marcado. Prontinho, vou mostrar de pertinho para vocês como que ficou, ó. Por que que eu coloco aqui, não coloco aqui na frente? Porque senão tampa ali o topzinho que a gente fez. E aí nem adianta fazer topzinho. Então, é por isso que eu faço dessa forma. Por isso que eu colo assim as mãozinhas dela. Agora, a gente precisa fazer o cabelinho da nossa Ariel. E o cabelo dela é vermelho. Então, vamos para o cabelinho dela. Para fazer o cabelinho dela, eu vou utilizar esse molde aqui, que também é da Marcela Arteira, e essa cavidade aqui do molde, que ele é de ladinho. Então, peguei aqui um pedacinho da minha massa vermelha, faço aqui uma bolinha e uma coxinha, posiciono aqui dentro do meu molde, aperto bem, vou puxando aqui, ó, até ali o final, tiro todo o excesso. Vou puxando aqui tudo pra cima, pra isso aqui não ficar tão grosso de massa. Porque cabelo, gente, é uma das partes que mais pesa na bonequinha.
Então, se a gente conseguir aqui deixar essa parte fininha dos cabelinhos, é melhor, porque a boneca não fica tão pesada. Então, agora eu venho aqui, ó, e tiro, o cabelinho já fica assim. Venho com a minha cola branca, passo aqui na parte de trás da cabecinha dela. E agora a gente vai posicionar esse cabelo. Encaixo aqui da forma como eu quero, venho aqui na cabecinha dela e vou moldando esse cabelinho, ó, tá vendo? Ele encaixa certinho na cabecinha da boneca. E agora a gente precisa fazer os cabelinhos que ficam aqui pra parte de fora. Eu vou fazer esses cabelinhos à mão. Então, vou mostrar aqui pra vocês como que eu vou fazer. Vou deixar minha boneca aqui do ladinho só pra eu não ficar batendo nela, porque eu sempre faço isso. Então, venho aqui com um pedacinho de massa vermelha, faço assim um rolinho, venho com o meu rolo maciço e abro, mas eu não abro essa massa tão fina. Vou mostrar pra vocês mais ou menos a espessura que ela fica, tá vendo? Agora eu venho com uma faquinha, marco toda essa parte que a gente abriu, marco bem, pra ficar bem bonitinho esses cabelinhos. Marco aqui até o final. E agora eu faço a mesma coisa do outro lado. Marco aqui do outro lado também. Não precisa marcar tão forte, porque senão essa massa ela acaba rasgando. E aí a gente não vai conseguir utilizar. Então, eu só venho aqui com a faquinha, ó, e vou marcando mesmo. Não precisa apertar, tá bom? Venho aqui e faço isso. Agora, eu vou vir com a minha faquinha e vou com a minha tesoura e vou cortar a pontinha. Vou vir aqui e vou cortar um pedacinho, ó, aqui da pontinha. Corto até ali em cima e vou cortando tirinhas, igual eu cortei ali da pontinha. Várias tirinhas. Pra gente fazer os cabelinhos dela ali das laterais. Então, eu vou cortando várias. Corto aqui. Cortei, agora a gente vai fazer os cabelinhos. Venho aqui, corto a pontinha assim e vou fazer um caixinho, ó. Por que que eu marquei dos dois lados? Porque vai aparecer aqui nessa parte, tá vendo, ó? Ali pelo lado de dentro. Então, eu marco aqui, ó, vou fazendo os cachinhos. Fiz os cachinhos, venho aqui na cabecinha dela pra gente arrumar esses cachinhos, arrumar esse cabelo. Solto aqui um pouquinho, né? E agora a gente vai cortar aqui essa parte. Aqui essa minha massa, ela tá bem fresquinha, então eu nem passei cola ali na parte de cima. Vou fazer mais um caixinho aqui desse lado. Vou vir aqui com outro pedacinho, vou cortar a beiradinha e vou fazer caixinhos. Então, é basicamente isso, ó, a gente só vai enrolando aqui na mão mesmo. É bem facinho de fazer esses caixinhos e ele fica super fofo aqui na cabecinha da nossa boneca. Então, eu venho aqui e coloco mais uma aqui desse lado. Arrumo. E agora, a gente precisa fazer para esse lado aqui. Os cachinhos vão ser maiores. Então, eu venho aqui, ó, corto a pontinha novamente. Faço o caixinho. Enrolo ele aqui, ó. Tá vendo? Vou fazendo um enroladinho, posso fazer um enroladinho mais solto. E agora eu venho com esse caixinho pra gente poder grudar aqui em direção a esse cabelo aqui da Ariel, ó. Tá vendo? Venho aqui em direção ao cabelinho ali que ela tá de ladinho e posiciono o cabelinho aqui. E faço mais alguns, para ficar bem bonito. Venho aqui e enrolo novamente. Tá vendo? Agora eu venho aqui e colo. Aqui eu vou passar um pinguinho de cola branca, só para ele não ficar sambando, tá vendo? Ó, porque ele fica assim, então eu venho para ele grudar no outro caixinho que está embaixo, eu passo um pinguinho de cola branca aqui.
e colo esse caixinho para ele não ficar saindo do lugar. Faço dessa forma e vou fazer nesse daqui também, ó, para ele colar nesse caixinho e parar de ficar sambando ali. Tá vendo? Vem aqui e colo. Assim. Agora a gente vai fazer uma franjinha nisso aqui para cobrir essa partezinha da testa dela. Os caixinhos a gente já finalizou e agora só falta a gente fazer a franjinha e a nossa boneca está pronta. Para fazer a franjinha eu vou utilizar esse molde aqui da Cris e vou utilizar essa franjinha aqui. Então eu venho com um pedacinho de massa vermelha, posiciono aqui dentro, tiro todo o excesso, aperto bem para sair todas as marcações desse cabelo, venho aqui e desmoldo. Tiro, ó, esse cabelinho sai bem marcadinho. Venho aqui para esse lado aqui, ó, que tá o cabelo dela, passo cola, venho com essa franjinha que a gente fez e colo aqui, tá vendo? Aí eu venho aqui e puxo essa pontinha pra gente fazer um caixinho pra seguir a direção ali do cabelo que a gente fez. Vou precisar fazer mais uma franjinha pra isso aqui ficar bem fofo. Então eu venho com mais um pedacinho de massa e coloco aqui. Tiro o excesso. Desmoldo. Puxo aqui, alongo um pouquinho essa franjinha. E vou posicionar aqui na parte de cima, ó. Coloco a franjinha. Venho aqui na pontinha e faço um caixinho. Para seguir ali, né, a direção do cabelo. E aqui ainda, antes de finalizar, a nossa boneca já está pronta, mas só para dar um acabamento eu vou fazer uma florzinha do mesmo tom que a gente fez o topzinho dela, para ficar mais bonitinho e dar um acabamento para esse lado do cabelo. Vou utilizar esse molde aqui da Artes da Cris e essa cavidade do molde aqui. Vou pegar um pedacinho de massa lilás e vou colocar aqui dentro do meu molde, tirar todo o excesso, apertar bem, para sair todas as marcações bem bonitinho. E agora eu venho aqui e desmoldo. Ó, ele já sai bem perfeitinho, só venho aqui nessas curvinhas, ó, da florzinha, só para ficar bem marcado e remarco. E prontinho, é só a gente colocar aqui na cabeça da nossa boneca. Vem aqui onde ficou essa divisão do cabelinho dela, passo um pinguinho de Tec Bond, venho com a nossa florzinha e posiciono aqui do ladinho. E olha que coisa mais linda que ficou a nossa Ariel. O nosso aplique de hoje já está 100% finalizado. Espero de coração que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever. Sai vídeos novos todos os dias às 6 horas da tarde. Então ativa o sininho das notificações para o YouTube te enviar os vídeos assim que eles saírem. É isso, um grande beijo para todos vocês e eu te espero amanhã no próximo vídeo. Tchau!